Então, boa noite a todos. Boa noite aos auditores, doutor Jean, doutor William, Boa noite. demais advogados, secretaria, representante da Procuradoria. Então, declaro aberta a sessão dessa noite da segunda Comissão Disciplinar do TJD do Paraná, o edital de número 31, 2024. Começamos pelos autos 192, correto? Doutor Paulo, provas a produzir? Boa noite, senhor presidente. Tão somente prova documental, todas aquelas, salvo engano, mais de 20 súmulas que foram trazidas aos autos hoje de tarde. Tá ok. Doutora Daiane, provas a produzir? Boa noite, senhor presidente. Sem provas a produzir. Tá ok. Então, doutor William, passa a palavra já para análise das provas e já tem a palavra também para o relatório. Senhor presidente, quero desejar uma boa noite a todos, né? Em relação às provas estão deferidas, né? Justo que juntadas antes do início da sessão, né? Então, passo a relatoria dos autos 192 de 2024, partida Campeonato Paranaense Sub-15, Paraná Clube A Futsal contra o Monte Sião Sespor Paranaguá, partida realizada no dia 14/6/2024. Então, a Procuradoria oferece denúncia em face do senhor Davi Martins Gonçalves, atleta da equipe Monte Sião Sespor, com registro número 532947, por ter dado uma joelhada em um atleta adversário fora da disputa da bola, conforme consta na súmula da partida. Assim consta no relatório. Relato que aos 29 minutos de jogo expulsei diretamente o atleta número 19 da equipe Monte Sião Sespor Paranaguá, senhor Davi Martins Gonçalves, após o mesmo acertar uma joelhada intencionalmente na altura das costas de um atleta adversário, fora da disputa da bola. O atleta expulso saiu de quadra sem causar problemas, e o atleta que foi acertado com a joelhada continuou na partida sem prejuízo. Nesse sentido, considerando a agressão física, o denunciado infringiu o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CPJD. Segundo a denúncia, em face do Paraná Clube A Futsal, né, a Procuradoria oferece denúncia em face da entidade de prática desportiva Paraná Clube, tendo em vista que não havia a presença de policiais militares, guardas municipais ou seguranças privados, para garantir a segurança da partida, conforme consta no relatório da federação. Desculpa. Assim, a EPD infringiu o artigo 31, incisos 1 e 4 do Regulamento Geral de Competições, o qual diz que compete à equipe mandante adotar as medidas técnicas e administrativas necessárias e indispensáveis à segurança dos jogos, bem como zelar pela segurança das equipes, comissões técnicas e os demais prestadores de serviços presentes no local da partida. E a EPD não o fez. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 1913 do CBJD. Denúncia de lava da doutora procuradora Tiffany Eduardo de Macedo. O relatório da equipe da arbitrária é exatamente aquilo que eu já li, tá, senhor presidente, em relação à joelhada, tá, do atleta, né, foi colado na denúncia essa parte ali. A denúncia foi recebida no dia 19/6 pelo presidente desse tribunal, portanto, tempestiva a denúncia. Aí, na semana passada, quando era para ter tido o julgamento, né, desses autos, né, foi juntada uma manifestação pela Procuradoria, né, foi juntada uma manifestação requerendo a expedição de ofício à federação para que fosse explicado, né, se havia necessidade ou não, né, dos cumprimentos em relação à questão do policiamento e tudo mais, da Guarda Municipal, Privada e Ambulância, né, em relação aos regulamentos de competições, né. Aí o defensor do Paraná Clube concordou com o adiamento do julgamento, tá, senhor presidente? E aí, no ofício número 3, na página 31 dos autos, tá, senhor presidente? Aí o diretor técnico estadual categoria de base, o senhor Rudy Novak Marsiglio, respondeu assim: conforme solicitado ao departamento técnico da competição, referente à partida do jogo B857, informou.
Conforme regulamento do Campeonato Paranaense, categoria de base, não é obrigatório policiamento e nem ambulância nos locais dos jogos. E sim oficiar os órgãos de segurança pública e de saúde sobre o evento que será realizado no ginásio de competição. Aí ele menciona o artigo 36, né, que são responsabilidades dos clubes patrocinadores de fase. Liberar o ginásio e a quadra de jogo das partidas com 30 minutos antes do início do primeiro jogo. Solicitar policiamento preventivo da PM ou guarda municipal conforme o número de público presente no ginásio e com antecedência de no mínimo 15 dias junto à federação, né, de salão. Apresentar ofício de solicitação do policiamento ao anotador que irá anexar ofício às súmulas da rodada. Solicitar ambulância à Secretaria de Saúde do município, apresentar ofício de solicitação de ambulância ao anotador que irá anexar ofício às súmulas da rodada. Aí ele complementa. Não sendo necessário tanto policiamento quanto ambulância estar presente no local dos jogos. Válido para as categorias sub-6, sub-18, sub-11 e sub-20 feminino. Ofício que foi respondido no dia 4 de julho, tá, senhor presidente? Aí a Procuradoria se manifesta ali na página 32, ratificando os termos da denúncia, tá? Que o regulamento diz que é necessário emitir os ofícios, pelo menos, né? Então, ratificou os termos da denúncia, manteve a denúncia conforme possa, né? A equipe do Paraná Clube possui alguns antecedentes, né, ainda vigentes, né? E o primeiro denunciado, o senhor Davi Martins Gonçalves, não possui antecedentes. Em breve síntese, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Então, considerando que as provas são documentais, né, já foram apreciadas, passa a palavra à Procuradoria. Olá, boa noite a todos novamente. A Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Obrigado, doutora Simone. Podemos começar pela doutora Daiane? Então, tem a palavra, doutora. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todos, o doutor relator, os demais advogados presentes, a doutora Procuradoria. Faço a defesa aqui, então, em nome do atleta, o senhor Davi Martins Gonçalves, do Monte Sião, ressaltando já de início a data de nascimento desse atleta, que é 8 de julho de 2010. Portanto, na data dos fatos, o atleta possuía menos de 14 anos, não havia completado ainda 14 anos. Então, né, de forma preliminar aqui, estou arguindo essa inimputabilidade do atleta, devendo ser considerada a data da suposta infração cometida, ressaltando aí também que o julgamento desse processo já estava pautado para 2 sessões anteriores, a última, inclusive, foi em relação à necessidade do ofício, e por isso o atleta não pode ser prejudicado aí por questão de eventual pauta do tribunal. E aqui né, se viesse a discutir essa questão sobre a data da infração, a data do julgamento, que deve ser levado em consideração quanto à inimputabilidade do atleta, eu trago aqui a interpretação analógica do 180, inciso 1º, que trata sobre a circunstância atenuadora da penalidade, que é em relação aos 18 anos. Então, se o infrator for menor de 18 anos na data da infração, na data da conduta, aplica-se a atenuante. Então, por esse motivo, deve ser considerada também a data da infração supostamente cometida pelo atleta, daí porque ele é inimputável e daí porque se pede aplicação do artigo 62. Não sendo o caso, e até acredito que esse é o entendimento desse relator, entendendo-se pelo permissivo do parágrafo 2º e porque esse tribunal poderia passar o julgamento em que pese com a aplicação de advertência, tratando do fato específico, me parece que não veio bem a súmula, e que eu nem trago em relação à denúncia, porque a denúncia praticamente repetiu o que veio na súmula. A súmula, ela fala em joelhada no adversário, fora da disputa da bola, na altura das costas.
mas não tem nenhum detalhe desse ocorrido, não se mencionou em que momento do jogo o fato aconteceu, se houve uma discussão, qual foi o lance originário, se foi um lance de falta, se o atleta se irritou por algum motivo, nada assim que efetivamente corrobore que a conduta ela realmente foi totalmente desvinculada do jogo, como quer parecer crer a súmula. Me chama a atenção também o fato de que no momento da expulsão do atleta, a equipe dele já estava vencendo, então também, né, nada que cause alguma comoção nesse sentido, então isso também me causa aí uma estranheza. Então, nesse sentido, eu entendo que não se aplica aqui o 254, a que veio provavelmente contaminada pelo relato da súmula, né, essa denúncia veio contaminada pelo relato da súmula, de que não se aplica o 254A, mas sim, no máximo, o 254, uma jogada violenta, me parece, principalmente joelhada, né, na altura das costas, enfim, subiu, me parece mesmo uma questão de lance de jogo. E aí, nesse sentido, se desclassificando para o 254, com a aplicação tão somente da advertência, conforme o parágrafo 2º. Eventualmente, né, eu não espero que seja o que irá acontecer nesse julgamento, mas se considerada a data do julgamento para fins de interpretação da inimputabilidade do atleta, né, e, portanto, se entender que ele pode, sim, ser julgado por esse tribunal, que seja, então, ali a pena mínima do artigo, desclassificando também para o 254, ou não sendo o caso, a pena mínima do artigo, com a aplicação das benesses do 182. É o que se pede, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Daiane. Então, passo a palavra agora para o doutor Paulo. Muito obrigado, senhor presidente, na pessoa de quem eu, desde logo, cumprimento a todos os ilustres auditores dessa comissão disciplinar, cumprimento também a doutora Simone, representante da Procuradoria, doutora Daiane, pela defensoria desse tribunal, assim como as demais pessoas que estão nos acompanhando. Excelências, prometo ser bastante breve na minha manifestação, mesmo porque na tarde de hoje muitas súmulas, né, foram juntadas nos autos para comprovar o próprio posicionamento que a douta Procuradoria adotou quando da expedição e de encaminhamento de ofício à Federação Paranense de Futsal, que diz respeito ao desconhecimento, excelências. Percebe-se, do próprio ofício elaborado pela douta Procuradoria, que ela mesma indica que muitos clubes desconhecem essa normativa e ela mesma, Procuradoria, pede para que a federação explique a ela como funciona a normativa posta no regulamento geral de edições aos clubes da categoria de base. Ou seja, o primeiro ponto que eu destaco é o próprio desconhecimento pela Procuradoria desse tribunal com relação à necessidade ou não de policiamento, segurança privada ou mesmo expedição de ofício. E aqui eu pontuo, excelências, que quem dirá, então, os clubes? A defesa juntou, à tarde de hoje, entre 15 a 20 súmulas de jogos diversos, todos realizados, excelências, pelas categorias de base. Então, nós temos súmulas do sub-9, sub-14, sub-15 e sub-16. Os jogos sendo realizados aqui em Curitiba, mas também em Goiânia, Francisco Beltrão, Londrina, Cianorte, Chopinzinho, Araruna, dentre outros. E todas, excelências, sem qualquer indicação de expedição, em tese, teria que ser dado a relatório e documento oficial da partida, e muitas dessas súmulas, excelências, sequer tidas no campo de policiamento e segurança privada. Justamente porque a própria arbitragem reconhece, por um ponto, a não obrigatoriedade da presença e do próprio ofício a ser entregue, eventualmente, por as equipes, né, mandantes, enfim, patrocinadoras de fase. Nós estamos aqui, excelências, diante de um fato que a gente muito vê na graduação, mas talvez pouco aplica na prática, de suprécio. Ou seja, criou-se um padrão de comportamento
e esse padrão de comportamento está mais do que comprovado nos autos, pela própria manifestação da douta Procuradoria, de inexistir necessidade de ofício, inexistir necessidade de policiamento, tanto que a própria arbitragem, em muitas súmulas, sequer preenche este campo de presença desses profissionais, e a criação desse padrão de comportamento faz com que uma conduta que, em princípio, seria vedada, passasse a ser aceita, excelência. Por essa razão, a defesa do Paraná Clube invoca hoje a aplicação do artigo 161 do Código, que diz que não há infração quando as circunstâncias que incidem sobre o tal fato são de tamanha ordem que impeçam que da gente se possa exigir conduta diversa. Excelências, não só o Paraná Clube, mas nenhum clube do nosso estado oficia a Polícia Militar para a realização de partidas, excelência, no clube. Então, o que a defesa do Paraná muito especificamente requer à noite hoje? Que seja absolvido em voto de denúncia, tendo em vista toda a argumentação que já foi trazida, mas que, ao final, excelências, e aqui com a máxima vênia e com o maior pedido de atenção do mundo, seja determinada pelos senhores a remessa deste ofício que já está nos autos, novamente à federação, para que a federação daí sim comunique todos os clubes, todos os seus filiados, e a partir dessa comunicação oficial, a gente tenha então um marco de que, ok, então a partir do dia de hoje, a federação exige a apresentação desse ofício, para que a gente não cometa, excelências, aqui com a máxima vênia, a maior injustiça do mundo com o Paraná Clube. Mesmo porque, caso o clube seja condenado, excelências, a gente vai ter que revisitar todas, mais do que essas 20 súmulas de jogos que aconteceram só no último mês, mas todas as súmulas, excelências, que estão embaixo deste guarda-chuva do Regulamento Geral de Competições de 2024. Então, por essa razão, excelências, já encaminhando para o final da minha sustentação, peço novamente a absolvição do clube, excelências. Não há o que se falar no cometimento deliberado de um descumprimento de regulamento pelo Paraná Clube, com a máxima vênia à douta Procuradoria. E, além disso, excelências, o Paraná Clube pede que seja determinado, então, que a federação oficie os clubes, para que daí sim, não só o Paraná Clube, que hoje pode já sair cientificado com relação a esta obrigatoriedade, mas todos esses outros clubes, excelências, que também jogam as competições da categoria de base e que, como assumido pela própria Procuradoria, desconhecem essa obrigatoriedade. Muito obrigado, senhor presidente, essa é a manifestação. Obrigado, doutor Paulo. Então, passa a palavra ao relator para que profira o voto. Senhor presidente, então vamos lá. Acho que o doutor Paulo está cansado que eu julgo os processos do Paraná também, né, doutor Paulo? Acaba que só cai para mim semana a semana, né? Mas acho que hoje o doutor vai concordar comigo um pouco aqui. Senhor presidente, nós temos duas hipóteses no caso em comenta aqui, né? Ou teve o descumprimento do regulamento, né? Ou não teve. Mas é o que eu quero dizer com isso. Se analisarmos que o clube não cumpriu, que não mandou ofício e tudo mais ali, há sim o descumprimento do regulamento da competição, e aí ele eventualmente poderia ser apenado, né? Mas aí a Procuradoria vem, entendo que foi muito diligente nessa questão, por entender que havia ali, de repente, um conflito, né, de entendimento, e questiona a federação, que informa que é necessário expedir ofício, contudo, não se faz necessário que a polícia, muito menos a ambulância, ali, o pessoal da saúde, se faça presente na quadra de jogo. E aí nós temos um claro, pelo menos para mim, né, um claro conflito, né, de entendimento do que o que é para fazer e o que é para deixar de fazer. Se é só para cumprir, para mandar um papel, só para... eu solicitei. Teria descumprimento, beleza, mas e qual que é a efetividade disso, se não tem nenhuma obrigatoriedade, né, da polícia cumprir, se fazer presente, ou da ambulância se fazer presente ali, né? Então,
não tem obrigatoriedade, o clube também não pode ser apenado por isso, né? Ainda que, eventualmente, na partida possa acontecer algumas situações que a gente já viu acontecendo no futsal, né? De brigas, aí a gente sabe que acontece, né? Ainda que possa acontecer de um atleta se machucar e precisa da ambulância, o fato é que ele não se faz presente nas categorias de base ali, né? E nesse sentido, senhor presidente, eu não vejo como apenar um clube, né? Porque, assim, poderia falar que não, o clube descumpriu, não pediu ofício e que pague lá, né? E a gente joga bucha para o clube e para a federação, né? Aí o clube vai bater na federação e nós, da segunda comissão, estamos jogando a bucha para os outros, né? Seria muito fácil fazer isso. Eu acho que não é a intenção, pelo menos dessa comissão e dos meus nobres colegas, aqui, é apenar por apenar, né, senhor presidente? Então, acho que nós temos que analisar caso a caso. E, nesse sentido, senhor presidente, considerando que não que principalmente o retorno da federação foi de que não há obrigatoriedade de se fazer presente o policiamento, nem mesmo o policiamento e nem a ambulância, eu entendo por absolver o Paraná Clube nessa noite, senhor presidente. Tá? Comecei de trás para frente, né? Já fui direto do Paraná Clube porque era o mais um pouquinho mais complicado aqui, né? Em relação ao senhor Davi, senhor presidente, o atleta veio denunciado aqui no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1. Eu vou fazer aqui e é o que eu costumeiramente já vi aqui no futsal, que esse fora da disputa da bola, ele não necessariamente foi fora da jogada. Às vezes acontece que o atleta tocou a bola já e o jogador chegou atrasado. E acaba que os árbitros acabam falando que foi fora da disputa da bola. Na verdade, foi na disputa da bola, contudo, num lance rápido que é o futsal, acaba que vem sendo relatado fora da disputa da bola. Caso o atleta, o senhor Davi, né, fosse dar uma joelhada no atleta adversário, fora do lance de jogo, né, digamos, né, a bola está aqui no canto, né, e ele vai lá e agride o atleta lá no outro canto da quadra, certamente, né, a súmula seria muito mais carreada de fatos, né, mas a gente também não pode deixar passar o pano aqui em relação a essa atitude do atleta. E aí, senhor presidente, eu tenho um problema, né, e aí eu sempre assumi isso, né, que é em relação aos atletas de 14 anos. Por quê? Né, o artigo... Só um minutinho. O artigo 162, né, que se diz, os menores de 14 anos são considerados desportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico. E aí eu tenho, né, eu já falei isso várias vezes, né, a gente apena e acumulado com o artigo 182 o atleta não cumpre, ou a gente só faz a questão, né, que seja oficiado que o atleta, né, não proceda isso de outras maneiras, não cometa faltas dessa maneira, né, e só é repassado a ele, né? Então, eu confesso para os colegas, né, que eu sempre tive dificuldade em aplicar essa situação contra os atletas de 14 anos. Então, senhor presidente, e aqui vou me socorrer ao voto dos colegas, né, mas eu vou votar assim como eu votei nos outros casos, né, normalmente eu fui vencido, né, mas eu voto nesse sentido, considerando que o atleta, ele não é reincidente, né, senhor presidente? Eu aplico a pena o mínimo do artigo aqui, 254A, deixa eu só pegar, acho que é 4 partidos. Só um minutinho, senhor presidente. Que é o 254A, né? 254A, parágrafo 1º. Até interromper, doutor Willis, sobre isso, salvo engano, eu confesso que eu não lembro também com certeza, mas salvo engano, nos últimos julgamentos, a gente votou pela absolvição com o reconhecimento da inimputabilidade. Eu acho que a gente nem chegou a mencionar artigo e tal. A gente colocou dessa forma, ele é inimputável, não deve ser nem processado e nem ter uma pena. Então, não sei se o doutor... Exatamente. E eu sempre vou ter não, condena-se, né? Contudo, deixa de se aplicar, né? Por conta que o atleta é inimputável, né? Mas que conste no seu histórico, né? No seu histórico, para que no futuro, havendo reincidência, né? Quem é penado é o atleta, é o seu técnico, no caso, né? Então, por isso que eu sempre tive essa dificuldade ali. Mas eu ia penar o atleta no mínimo do artigo aqui, mas não estou localizando aqui também, ia converter em pena de advertência, mas eu acredito que o artigo 254A não converte em advertência, para falar bem a verdade.
Me corrija se eu estiver equivocado, tá, senhor presidente? Eu acredito que não. Ele Não, porque ele não, não tem. é o mais gravoso ali que tem, né? Exatamente. É de Então, senhor 4 a presidente, 12. oi? É de 4 a 12, né? Não, mas 4 12 partidas ali. ele não permite a advertência. Então, senhor presidente, até para não prejudicar o atleta aqui, né? Até mesmo porque ele é inimputável, né? Então, eu vou seguir o entendimento da outra sessão anterior, que eu não faço ideia qual seja, né? Mas lembra que foi feito assim, né? Para que o atleta seja absolvido, né? E que se faça constar lá na federação, né? Que tome as medidas pedagógicas lá em desfavor do atleta. Esse é meu voto, senhor presidente. Tá ok, doutor William. Então, doutor Jean, como vota? Eu vou na mesma esteira do Dr. William, né? No sentido da inimputabilidade, né? Reconhecer e do primeiro também que ele falou sobre o artigo lá do Paraná Clube, da EPD, o mesmo entendimento do Dr. William, Tá com ok. relatoria. Obrigado, doutor Daniel, como vota? Boa tarde, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos. Eu vou acompanhar o relator, no entanto, eu vou fazer uma observação aqui, que por mais que ele seja inimputável, a súmula traz sua veracidade, né? A advogada alegou que não tem nenhuma prova, que foi uma jogada violenta e tudo mais, mas o simples fato de ser relatado na súmula, né, já traz ali a veracidade dos fatos para nós, né? Que deveria, quem deve juntar ou se manifestar de forma contrária é a advogada que trazendo outras provas aos autos, né? Para que aí a gente entenda de forma contrária e julgue baseado nas provas que ela nos trouxer também. Eu vou acompanhar o relator, absolvendo o Paraná e também, de certa forma, até condenando, mas não aplicando a pena no outro acusado. Sim. Tá ok. Então, só para confirmar, doutor William, ficou daquela forma que eu mencionei, né? Tá ok. Então, tá, eu voto da mesma forma também. Então, em relação aos autos 192, 2024, Campeonato Paranaense Base Sub-15, jogo B860 entre Paraná Clube e Monte Sião, ocorrido no dia 14 de junho de 2024, o primeiro denunciado, Davi Martins Gonçalves, atleta da EPD Monte Sião, fica absolvido ante o reconhecimento da inimputabilidade por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Segundo denunciado, a EPD Paraná Clube fica absolvida da infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. Ambos por unanimidade de votos. É o resultado que proclamo. Senhor presidente, só me permite aqui, já que o Paraná Clube está absolvido aqui, mas é que o doutor Paulo comentou, de repente, de oficiar novamente a federação, essa questão aqui. Eu estava até vendo, doutor Paulo, eu estava pensando aqui no meio da tarde, e de repente mandar suspender esses processos, né? Mas eu acho que o CBJD também não prevê. Eu estava procurando aqui, ele diz da suspensão preventiva, mas são em alguns casos bem específicos e não seria cabível. Então, por isso que eu entendi pela absolvição, né? Porque, assim, entrei na questão do indúbio pro réu, questão da dúvida, então por isso que esse foi o entendimento e que vai seguir também nos autos 193 na sequência. Doutor William, até os demais, no regulamento geral do campeonato consta, mas é basicamente um artigo que consta, mas que não se aplica, né? Uhum. Ele existe ali no regulamento geral, até no seu artigo 36, né, que são as responsabilidades dos clubes patrocinadores de fase. Ele consta lá. Até quanto à referência da Polícia Militar, Guarda Municipal e seguranças, ele faz-se apresentar o ofício mediante mediante o número de público presente no ginásio. Então, aí abre uma dúvida. Se não tiver público no ginásio, não precisa solicitar o ofício? Nossa, são várias situações desse daí que dá... Verdade. O Né? doutor Daniel foi preciso. Porque se não tiver público, então não precisa do ofício. Mas ele pede preventivamente que se oficie. Né? Uhum. Então, na verdade, ele é um artigo, assim como nós temos diversos na lei, ele é um artigo que está escrito, mas não é aplicado. Exato. Perfeito. Ok, então, doutor Paulo, doutora Daiane, se quiserem acompanhar aí ou deixar a sala, fiquem à vontade e uma boa noite.
Obrigado, doutores. Eu peço licença para me retirar, que tenho ainda um julgamento aqui no campo. Mas boa noite a todos e bom julgamento. Boa noite, doutor Paulo. Obrigada, senhor presidente. Baiana. Obrigada, eu só queria fazer uma ressalva. Eu entendo o que trouxe aí o doutor Daniel, o auditor Daniel, mas só relembrando que se trata de defensoria dativa. Então, a prova ainda é mais complicada e difícil de se obter, doutor. Né? Então, até em contato com os atletas nós temos, tá? Então, só queria deixar essa ressalva aqui para que não parem dúvidas em relação ao trabalho desempenhado. Obrigada, boa noite e boa sessão para todos. Tchau, tchau. Fica tranquila, doutora, fica tranquila. Boa noite, doutor. Então, passamos agora aos autos 200, né? Que é do doutor Fábio Assis. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa Os noite, mais doutor auditores, tudo bem? Boa noite, doutor Fábio. Doutor Fábio, há provas a serem produzidas, certo? Sim, senhor presidente. Quais são elas? Acho que a gente vai focar ali somente no documento número 7, que é o ofício da informação da Guarda Municipal. Tá, ok. Prova de vídeo? Prova de vídeo, nesse caso, não teremos Nem hoje. testemunhal. Então, vai ser só documental. Só documental, isso. Tá, ok. Então, passo a palavra ao relator, doutor Jean, se defere a prova e deferindo já tem a palavra para o relatório. Sim, pois não, doutor presidente. Defiro a prova ao doutor Fábio, né? Nesse sentido, não há problemas, não. Então, vou passar a leitura da denúncia, tá? Da Série Prata, competição masculina 2024, jogo SPM 109, Fazenda Futsal, de São Joséense, Semel Futsal. Data e local, 16/6/2024, Fazenda Rio Grande, Paraná. Tá? A denúncia em face da EPD, Fazenda Futsal, tendo em vista ter dado causa ao atraso da partida, bem como descumprir o regulamento da competição, conforme fatos relatados na súmula. O que traz a súmula? Relato que a partida teve seu início atrasado por 20 minutos, devido à falta da equipe de segurança da Guarda Municipal presente no ginásio, onde foi avisado a equipe de arbitragem e equipes da partida presente que os oficiais de segurança tinham ido atender uma ocorrência e levariam cerca de 15 minutos para o seu retorno ao ginásio Gurizão. Após a espera de 15 minutos, fomos avisados que a equipe da Guarda Municipal já estava a caminho. Assim, aguardamos mais 5 minutos e, com a chegada da equipe de segurança da Guarda Municipal, o jogo foi iniciado sem maiores problemas. Relato também que o protocolo oficial de entrada não foi concluído devido à falha do equipamento sonoro do ginásio, onde não foi possível reproduzir o hino do Estado do Paraná, nem o hino nacional brasileiro. Nesse sentido, a EPD denunciada infringiu os artigos 191, inciso 3, e o 206 do CBJD, pelo que requer sua condenação. Diante do exposto, requer o recebimento da presente denúncia, bem como instauração do processo desportivo, citando e intimando a EPD denunciada para a sessão de julgamento, na qual se espera seja julgada procedente a pretensão punitiva para condená-lo nas sanções previstas no artigo infringido. Provará o alegado pela súmula de jogo, relatório da equipe de arbitragem e do representante da Federação Paranaense de Futebol, consoante no artigo 58 do CBJD, sem prejuízo à aplicação do artigo 56 do mesmo diploma. Quem assina é o Dr. Lucas Oliveira Silvestre, procurador da Justiça Desportiva. Data dia 3 de julho de 2024. Ilustre presidente, a denúncia foi recebida no dia 1º/7/2024, portanto tempestiva. A denúncia condiz com o relatório da partida. As partes foram devidamente intimadas, constam na folha de antecedentes da EPD Fazenda Futsal, pela incorrência do mesmo artigo, ou seja, o 191, inciso 3 do CBJD, nas datas 21/9/2023 e 22/11/2023, multas de R$ 500 e R$ 200, respectivamente, em concreto,
pelo descumprimento, como eu já disse, do mesmo artigo. Este vem a ser o relatório, ilustre presidente. Obrigado, doutor Jean. Então, só para confirmar, a prova documental que o doutor Fábio mencionou, chegou ao doutor, foi apreciada, né? A prova... Documental. Não, desculpa, então não chegou a mim. Tá, ok, vou... Prova Só- documental, não chegou a mim. Só ver aqui. Desculpa. Eu acho que foi juntado já no, mais agora. Foi em cima? Ah, então não. Às 3h07, doutor, tá no nosso grupo. Estava em curso, daí não consegui. Tá, ok. A doutora Ana marcou ali, e Sim, se o doutor quiser apreciar, a gente aguarda um pouco, né? Porque eu como gostaria sim. Tá, ok. Eu Então, a gente- posso mostrar aqui na tela. Você pode mostrar para mim, Ana, fazendo um favor? Aí Fazendo facilita, então, que gentileza? já fica para todos, Ana. Isso. Pode seguir, Ana. É o ofício 046/2024. Salvo engano, talvez seja o último documento. Este mesmo. Perfeito. Excelências, este documento ele nos traz a resposta do município. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos para que o pessoal responsável pela equipe Fazenda protocolasse uma solicitação de justificativa da Guarda Municipal a respeito do atraso da Guarda Municipal em chegar ao evento. Eu vou fazer vou pedir licença ao eminente relator para que eu possa ler o documento, porque talvez a visualização seja um pouco complicada. Então, o ofício diz o seguinte: em resposta ao referido protocolo, informamos que na data de 16/6/2024, por volta das 11 horas, a equipe de guarda municipal estava em atendimento de uma ocorrência de emergência, que se iniciou às 10h40, sendo que este é o motivo do atraso para que a mesma se deslocasse até o ginásio Gurizão, a fim de fazer a segurança do local. Ressaltamos que assim que a ocorrência foi finalizada, a equipe se deslocou rapidamente até o ginásio, chegando no local por volta das 11h15. O documento vem assinado pelo subcomandante da Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande. Tá, ok. Ok, doutor Fábio. Obrigado. Então, se essa sendo a prova documental principal, então agora seria isso, né, doutor Fábio? Perfeito, presidente. Ok, então eu passo a palavra para a Procuradoria da manifestação. Senhor presidente, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Obrigado, doutor Simone. Então, doutor Fábio tem a palavra. Obrigado, presidente, eminente relator, demais auditores. Saúdo a todos nesta noite fria curitibana. Mais um julgamento que tenho a honra de estar ao lado dos senhores neste momento. Senhores, então, inicialmente, a equipe do Fazenda Futsal, com relação ao primeiro fato aqui, com relação ao atraso da Guarda Municipal para a chegada ao evento. Senhores, como é de conhecimento público, em alguns casos, como esse, nós dependemos da segurança pública municipal. Estávamos em um domingo pela manhã, domingo às 11 horas da manhã, em que o efetivo da Guarda Municipal, ele sofre uma baixa, né? Geralmente, os munícipes aqui, os municípios como um todo, eles acabam aumentando seu efetivo no sábado à noite, né? E no domingo pela manhã, geralmente, nós temos a troca de plantão, a troca de turno. Aqui, excelências, não é diferente. Fazenda Futsal, efetivamente, realizou todos os protocolos, fez as solicitações, solicitou a equipe policial presente no local. E isso é fato incontroverso, porque, como nós vimos, chegaram com atraso e justificaram seu atraso por um motivo de força maior. Aqui, excelências, o pedido defensivo, ele vem justamente neste sentido. Como é que nós vamos punir a equipe do Fazenda Futsal,
por conta de uma emergência da segurança pública. Fazenda Futsal tomou todas as cautelas necessárias, fez a solicitação para que a equipe da Guarda Municipal estivesse no local, e a justificativa da Guarda Municipal por seu atraso foi a falta de efetivo e, efetivamente, uma emergência. Eu acredito que a nossa Guarda Municipal de Fazenda Rio Grande é muito atuante, atua combatendo crimes também, atua de maneira ativa no município. Não temos aqui a efetivação da justificativa de qual era a ocorrência, também acredito que nem caberia, né, a gente perguntar o que a guarda efetivamente estava fazendo, mas aqui, excelências, eu ressalto a vocês como é que nós vamos punir a equipe do Fazenda Futsal nesse caso, se a falha efetivamente, ainda que acaba chegando até a equipe do Fazenda Futsal, ela vem em virtude da segurança pública, em virtude do interesse maior da segurança pública com relação ao interesse do Fazenda Futsal. Então, excelências, ouvi atentamente agora as palavras do Dr. William, que ele relatou, não é o objetivo desta comissão apenar por apenar. Acredito que o caso era até um pouco parecido, e aqui, excelências, Fazenda Futsal oficiou, solicitou a Guarda Municipal, mas por um motivo de força maior, em virtude dos grandes problemas que nós temos em nosso país, de falta de efetivo policial, que por muitas vezes acaba ocasionando até mesmo problemas quando são cometidos crimes, né, em algumas possibilidades, mas neste caso aqui, infelizmente, acabaram atrasando o início da partida. Então, excelências, aqui, como bem pontuado pela defesa, há um motivo de força maior que acabou ocasionando esta falha nesta prestação da Guarda Municipal de estar no local do jogo. E aqui, excelências, o Fazenda Futsal, infelizmente, só poderia fazer o trabalho de ligar para o pessoal do comando e falar, pessoal, eu preciso iniciar a partida. Cadê as viaturas? Cadê o pessoal da Guarda Municipal aqui? Chegaram lá com atraso, e é incontroverso que o atraso ocorreu. Mas a defesa aqui, excelências, pede que seja realizada a absolvição neste caso, em virtude desta questão estar relacionada a um motivo de força maior, ausente a responsabilidade aqui da equipe em si. Com relação ao segundo fato, excelência, também ocorreu, fato incontroverso que ele ocorreu, efetivamente não houve o hino nacional, tampouco estadual. Nesse sentido aqui, excelências, consta até na súmula que foi em virtude de uma falha no equipamento. De fato, os hinos nacionais, o hino estadual, eles são um protocolo que ele é devidamente respeitado, mas aqui a defesa entende que constitui uma infração de pequena gravidade e que, por este motivo, a defesa do Fazenda Futsal pede que seja aplicado a este caso uma pena de advertência. Os equipamentos já foram substituídos, acredito que este erro também não ocorrerá mais com o Fazenda Futsal, e em que pese a existência de anotação de efetivamente o Fazenda Futsal já ter sido condenado no ano de 2023, deixo claro, não irá mais acontecer. Então, é perfeitamente possível que, embora o time do Fazenda Futsal tenha em seu desfavor essas anotações, o parágrafo 1º do artigo 191, ele diz que é facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. Vejam, excelências, não que efetivamente não reproduzir os hinos seja uma infração de pequena gravidade, mas isso não ocasiona um problema maior efetivamente ao jogo e ao que busca efetivamente a norma em si. Também não foi uma desídia do município, mas infelizmente tivemos uma falha no equipamento que acredito que a Fazenda Futsal já tratou de solucionar, porque jogaremos a segunda fase e não queremos mais que esse tipo de problema ocorra com a equipe do Fazenda Futsal. Peço a bênção aos senhores, agradeço pelos minutos me ouvindo e acredito que os senhores votarão conforme o pedido defensivo. E agradeço mais uma vez. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor Fábio.
Então, encerrada a instrução processual, passo a palavra ao doutor Jean. Doutor Lucas, eu só teria uma pergunta ao doutor Fábio antes de proferir meu voto. Doutor Fábio, a súmula, ela traz que eu até tinha entendido isso, que houve o retorno ao ginásio Gurizão. Pediram 15 minutos para o seu retorno ao ginásio Gurizão. Isso se referindo à guarda. A guarda já estava presente anteriormente no ginásio Gurizão e saíram para atender uma ocorrência e depois voltaram? Perfeito, relator, exatamente. Foi nesse sentido. A guarda estava presente, teve que sair de última hora para ir cobrir um buraco que tinha em alguma necessidade de extrema urgência e retornou. Eu acredito que a súmula até traz isso, né? A súmula traz. É por isso que aí eu fiquei meio assim, porque meio no entendimento aqui, ó, repetindo, avisado a equipe de arbitragem e equipes da partida que os oficiais de segurança tinham ido atender uma ocorrência e levariam cerca de 15 minutos para o seu retorno ao ginásio Gurizão. Então, dá a entender da conotação que eles estavam presentes no ginásio e acabaram se ausentando para atender essa ocorrência, né, mais grave, e depois voltaram mesmo assim dando as satisfações necessárias, né? Perfeito. Aos Perfeito, representantes. relator. Tá. Então, ímpeto presidente, vou deferir meu voto. Bom, diante de todo exposto, pelo entendimento ao caso, a Guarda Municipal já se fazia presente ao ginásio, como eu falei agora, precisando se ausentar por motivo de força maior em atender outra ocorrência, sendo avisado tanto a equipe da arbitragem, bem como as outras equipes que se faziam presentes. Nesse sentido, meu entendimento é pela não aplicação do disposto do artigo 191, inciso 3, diante de haver a EPD Fazenda Futsal descumprido o regulamento geral da competição, frente à iminente necessidade da Guarda Municipal precisar se retirar do local por algum tempo, tá? Repito, por força maior, sendo tal ato justificável. Mesmo entendimento aplicável ao artigo 206 ao caput, devido às equipes estarem prontas somente aguardando a chegada da Guarda Municipal, tá? Então, eu entendo nesse quesito que as equipes não deram causa, eles somente estavam fazendo cumprir, ou seja, o regulamento no sentido da guarda estar presente para reiniciar ou começar a partida, iniciar a partida. Sendo assim, entendo pela absolvição, tá, da EPD Fazenda Futsal. Quanto ao equipamento sonoro, o meu entendimento é realmente a EPD pela advertência. Estes são os meus votos, ilustre presidente. Ok, obrigado, doutor Jean. Doutor William, como vota? Senhor presidente, em relação à questão aqui do atraso para o início da partida, né, resta efetivamente comprovado, né, que as equipes não tiveram qualquer influência quanto ao atraso, né? Desculpa, a gente vê aqui que, né, que a polícia precisou fazer o serviço dela fora das dependências do ginásio, e ali não há como se apenar, né? Totalmente afastado qualquer culpa das equipes. Então, por isso, acompanho o voto do relator. Em relação, senhor presidente, aqui à ausência dos hinos, né? Deixa eu só verificar uma situação aqui. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente, com pena de advertência. Obrigado, doutor William. Ok, doutor Daniel, como vota? Eu vou acompanhar o relator na sua integralidade, excelência. Tá ok. Eu aplicaria uma penalidade, então só vou registrar meu voto, que já é um voto vencido, mas eu apenas apenaria com pena de multa na questão do hino,
porque a EPD ela tem já uma anotação anterior, né, de 2023, não estou considerando aquela de 2024, porque foi posterior à data do fato, mas aquela dos autos 346-2023, pelo 191, inciso 3, né, específico. Então, em razão disso, eu voto pela aplicação da multa de R$400 em concreto. Tá? Então, esse seria o meu voto. É o meu voto, na verdade, mas o resultado do julgamento, então, vai ficar da seguinte forma. Autos número 200, 2024, Campeonato Paranaense Série Prata masculino, jogo SPM 109, Fazenda Futsal contra São Joséense Futsal, partida ocorrida no dia 16 de junho de 2024. Então, o denunciado Fazenda Futsal fica condenado com aplicação da pena de advertência pela primeira infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD. E em relação à infração número 2, infração ao artigo 206 do CBJD, fica absolvida. Então, na primeira infração, por maioria de votos, e na segunda infração, por unanimidade de votos. Esse é o resultado que proclamo. Obrigado, doutor Fábio. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, eminente relator, doutor Jean. Agradeço a todos pela atenção e desejo a todos uma ótima sessão de julgamento. Muito obrigado, senhores. Obrigado, boa noite. Então, acho que agora vamos à ordem do edital, né? Seria 193, que é de relatoria. Vamos ver aqui, que eu já... 193, doutor William? Eu já até antecipei o voto. Então, Eu voto nos autos 192. Mas vamos lá, então. Então, aqui não tem interessado nesse julgamento, né? O senhor Alisson, ele está acompanhando a sessão, ou o senhor Alisson vai fazer defesa de algum processo? Estou acompanhando a sessão e da denúncia do jogo entre Goerê e Foz Cataratas Pôr do Sol. Qual que é esse processo? Sabe? É agora, 193, né? 113, eu acho. Pôr do Sol e município de Goierê, né? Ah, não, certo. Eu não tinha visto o finalzinho do nome ali, município de Goierê. O Alisson é advogado, é só um representante da EPD? Sou representante da equipe Foz Cataratas Pôr do Sol, da categoria sub-15, 17. Tá, ok. Você vai apenas acompanhar ou vai querer manifestar também alguma consideração? Assim, a questão de manifestar é a questão do não conhecimento de uma primeira ou segunda fase do estadual e não ter obrigatoriedade do policiamento, entendeu? Tá, ok. Então, eu vou te dar a palavra no momento oportuno, vou passar para o Dr. William fazer o relatório, e aí eu deixo você fazer as considerações também. Então, tem a palavra, Dr. William. Então, vamos lá, senhor presidente. Então, autos 193 de 2024, Campeonato Paranaense Sub-15, né? Então, a Procuradoria oferece denúncia em face da AN Esportes, Pôr do Sol Futsal, né, tendo em vista que não havia presença de policiais militares, guardas municipais ou seguranças privados para garantir a segurança da partida, conforme consta no relatório da federação. Então, só para a gente, respeitando aqui os procedimentos, né, senhor presidente, foi juntado aqui um quadrinho que informa que o policiamento não foi solicitado, guarda municipal e nem os guardas, segurança particular. Então, a equipe vem denunciada por infração ao artigo 31, inciso 1 e 5 do Regulamento Geral, por infração ao artigo 191.3 do CBJD. Denúncia dada da doutora procuradora Tiffany, né, no dia 19 de junho. A denúncia foi recebida pelo presidente no dia 19/6/2024. A equipe denunciada possui antecedentes vigentes, tá, senhor presidente? Mas não é por infração ao artigo 191, tá? Então não é residente específica. Aí tem todas aquelas questões dos ofícios, né, que eu já mencionei nos autos 192, e por brevidade, senhor presidente, peço escusas para não ler, tá? Até para a gente agilizar a sessão de julgamento aqui, né? Mas são o mesmo pedido de esclarecimento, o mesmo retorno, né? E tudo mais. Em breve síntese, senhor presidente, esse é o relatório.
Obrigado, doutor William. Então, eu vou passar a palavra agora para o Alisson, ali, representante da EPD, para que ele possa fazer as considerações, já que ele se faz presente aqui no julgamento, vamos oportunizar a manifestação dele também. Tem a palavra, Alisson. Obrigado, doutores. Recebi a denúncia, né, via e-mail. Eu não tinha conhecimento da questão do policiamento. Achava eu que só nas fases finais, né, e sendo sediante, que teria a obrigação da questão do policiamento e ambulância. Enfim, entrei em contato com o RUD, da federação, ele me disse que não era obrigatório, né, mas tinha que se fazer pelo menos um ofício à Polícia Militar ou Guarda Municipal, né, no qual, nessa oportunidade, acabei que não fiz. Né, em outras oportunidades, a gente realiza esse ofício. Acompanhei também a sessão e vi que, às vezes, a gente manda um ofício e a Polícia Militar acaba não comparecendo, né, nesses jogos. Né? Então, assim, se torna obrigatório ou não o policiamento nesses jogos, categorias de base. Entendeu? Tá ok, então. Obrigado, Alisson. Passa a palavra para a doutora Simone, manifestação da Procuradoria. Senhor presidente, eu reitero os termos da denúncia. Tá ok. Doutor William, como vota? Senhor presidente, então, né, mesma situação nos autos 192, né, que tem o retorno do ofício da federação, a qual informa, né, que é necessário solicitar o ofício, mas não é obrigatória a presença, né? Então, a gente já discutiu isso nos autos 192 lá, em relação à absolvição das equipes, nesse sentido, né? Porque se não é obrigatório o comparecimento, né? Como apenar a equipe, já que não tem essa necessidade, né? Então, só reiterando os termos já expedidos, né? Voto pela absolvição da IPD. Obrigado, doutor William. Doutor Jean, como vota? Com o relator. Doutor Daniel? Houve um entendimento. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, em relação aos autos 193/2024, Campeonato Paranaense, base sub-15, jogo B897 entre AN Esportes, Pôr do Sol Futsal e a ADGG Município de Goierê, partida ocorrida no dia 16 de junho de 2024, em que é denunciada a EPD AN Esportes Pôr do Sol Futsal, por infração ao artigo 191, incisos 3 do CBJD, fica absolvida por unanimidade de votos. É o resultado que proclamo. Então, agora, avançamos para o último item da pauta, autos 199, que é de relatoria do doutor Daniel. É isso? Então, creio que agora não há mais interessados. Então, tem a palavra para o relatório, doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Trata-se dos autos 199, né? Ampere Futsal e ABF Beltrãozinho Futsal. CMU 040. Da outra Procuradoria, né, por seus representantes, nos usos das suas atribuições, né, vem respeitosamente apresentar denúncia em face da ABF Beltrãozinho, tendo em vista os dados da súmula. A equipe visitante ABF Beltrãozinho apresentou problemas em seu deslocamento até o local da partida para a realização do jogo, sendo comunicado o diretor de arbitragem, Ednei Custódio, informando do fato, a qual prontamente comunicou os oficiais designados da partida que o transporte da equipe visitante apresentou problemas mecânicos em sua saída, mas que já estavam solucionados e, devido a este motivo, iria atrasar. E ao chegar no ginásio, na Praça dos Arcos, por volta das 19h30, em comum acordo com a equipe de Medianeira, a partida foi iniciada às 20h15, devido à equipe visitante necessitar de um tempo hábil para estar aptos à realização da partida. Nesse sentido, a EPD denunciada infringiu o artigo 206, né, do CBJD, pelo qual requer a sua condenação. Diante do exposto, também requer o recebimento da presente denúncia e a instalação dos devidos processos legais. Citando a EPD denunciada para apresentar para a presente sessão de julgamento, na qual seja julgada procedente. Foi procurador o senhor Lucas Oliveira Silvestre, enviado no dia 1º de julho para o tribunal.
foi recebido por esse tribunal na data de 1/7, também no mesmo dia, né? Portanto, procedente. E a equipe Beltrãozinho já apresenta, deixa eu só ver a data, já apresenta alguns outros artigos da qual é reincidente, né? Baseado na data de um ano atrás, dia 13/12/23, ela foi multada pela segunda comissão, uma perda de 3 partidas no artigo 213, inciso 3º, parágrafo 1º. No dia 22/4/24, pelo Tribunal Pleno, uma perca de 2 partidas, baseada também no mesmo artigo 213, inciso 3º, parágrafo 1º. No dia 31/1/2024, segunda comissão também, uma multa de R$200, baseada no artigo 258-D. No dia 22/5, a segunda comissão, uma perca de, na verdade, uma multa de R$100, baseada no artigo 191, inciso 3º, né? Mesmo que nós estamos... E no dia 26/6, a segunda comissão também foi penalizada em R$500, baseado no artigo 191. Esses são os relatos, excelência. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Simone, tem a palavra. Procuradoria reitera os termos da denúncia, senhor presidente. Ok. Doutor Daniel, como vota? Eu só preciso entender aqui quantos minutos efetivos foram de atraso. Porque, a princípio, foram 10 minutos, né? Porque a partida começou às 20h15 e, segundo a súmula, está programada para começar às 25. 20h15. Tá. Então, excelência, o meu voto é por R$100 em concreto por minuto, né? Baseado no que nós já temos aplicado aqui nessa comissão, R$100 em concreto por minuto, sendo 10 minutos de atraso, R$1.000, até porque a equipe já é reincidente, né? Já constam outras 2 condenações pelo mesmo artigo, então eu voto nessa forma. Ok. Doutor William, como vota? Senhor presidente, eu também fiquei nessa dúvida aqui, mas, né, os documentos do jogo aqui apontam que a partida seria para iniciar às 20h05, né? Estranho esse horário, né? É incomum, né? É estranho, né? Mas todos os documentos aqui estão dizendo que seria às 8h05, né? Às 25 ali. Então, eu vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente, e destaco, né, que a equipe também, ainda que conste na soma de jogo, né, que teve problemas, né, mas a equipe não se fez nem questão de se defender, não apresentou defesa escrita nem nada. Então, né, senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Doutor Jean, como vota? Só uma dúvida aqui. Não teria os 15 minutos? Não teria os 15 minutos pelo regulamento? Os 15 minutos, doutor Gia, é quando é falta de ambulância. Se a ambulância está atrasada, né? A equipe pode se valer de 15 minutos de antecedência. Ou equipe médica, alguma coisa assim? 15 de Tá. atraso, né? E Tá. daí, passado desses 15 minutos, né? O árbitro está autorizado a começar a partida. Entendi. Bom, nesse sentido, então, o meu voto é com a relatoria também, com a doutora Daniel. Obrigado, doutor Jean. Então, nesse caso aqui, considerando especialmente que a IPD ela não constituiu advogado, não enviou nenhum tipo de justificativa, alguma comprovação, né, do que aconteceu de fato ali, eu também acompanho o relator. Então, em relação aos autos 199/2024, campeonato Copa União Masculina 2024, o jogo número 40 entre Ampere Futsal e ABF Beltrãozinho Futsal, ocorrido no dia 19 de junho de 2024. A EPD denunciada à ABF Beltrãozinho Futsal por infração ao artigo 206 CBJD fica condenada com aplicação da pena de multa de R$1.000 em concreto. Este é o resultado que proclamo. Seria isso, então? Mas é isso, né? Acho que hoje é só essa pauta, né? Hoje era só isso.
O 92 já foi, o 93 o Sim, anterior, hoje o 99 seriam agora. 4. Nem Isso. acreditamos, né? Hoje a pauta tá enxuta Confere hoje. certinho aí, presidente. É isso mesmo. É isso Eu mesmo. vou procurar alguma coisa para fazer aqui, tô com